Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por tudo, obrigado por essa oportunidade, obrigado por cada um que se encontra aqui, obrigado pela vida do Patrick, Deus, que vai apresentar um tema tão precioso e relevante. Possamos sair daqui e as discussões possam ser proveitosas, teu nome possa ser glorificado. Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Desde já, boa noite a todos. Eu irei compartilhar aqui a tela para nós darmos início à apresentação. Estou muito feliz em conhecer algumas pessoas e não somente estarmos reunidos, mas também unidos para aprender sobre uma área importantíssima que é apologética cristã. E hoje nós iremos estudar, posso dizer, um dos maiores doutores da linha patrística. Não irei dizer de toda, porque quando nós chegamos na escolástica, nós temos Tomás de Aquino. Bem, ao final da minha apresentação, vocês podem fazer várias perguntas. Se eu não tiver a resposta, como William Lane Craig diz, eu irei estudar mais e buscarei a resposta. Mas como tem várias pessoas aqui, eu sei que vocês irão me ajudar. Primeiramente, nós iremos conversar um pouco sobre Agostinho de Hipona e como ele conseguiu. Olha, tantos séculos se passaram e nós temos as literaturas de Agostinho de Hipona de uma forma tão atual, de uma forma que nós lemos e elas são totalmente aplicáveis no dia de hoje. Primeiramente, eu quero conversar um pouco aqui sobre o que é apologia cristã. Eu trouxe aqui algumas definições que são de suma importância. Primeiramente, Moreline, ele afirma que é o ministério de defender o cristianismo naquilo que as objeções contra o mesmo são inferidas. Observe que ele diz que é defender de uma forma como? E aí Norman Geisler, ele diz, devemos ser mansos e respeitosos, do que vale ganhar o debate de argumentos e perder a alma. Eu prezo muito por uma introdução assim, para nós aprendermos o tamanho, e é por isso que eu amo a área da apologética cristã, porque nós levamos um cristianismo puro e simples, um cristianismo que pode ajudar todos aqueles que querem aprender. Vamos lá. Agostinho de Hipona, bispo de Hipona. Antes do teísmo cristão, primeiramente nós devemos dizer aqui que ele era teísta, mas ele era um teísta cristão. Antes de ser um teísta, ele teve outras cosmovisões. E aí nós já entramos em outras discussões. Será que por tantas cosmovisões isso dificultou a sua conversão? Porque alguns historiadores dizem que Agostinho de Hipona ele só veio aceitar Jesus Cristo, se converter, alguns dizem a Jesus Cristo, aos 32, aos 33 anos. A sua mãe, Mônica, que também foi considerado pela Igreja Católica Santa Mônica, prezava que o seu filho sempre buscasse os caminhos de Deus. Só que ele nunca queria isso. No livro Confissões, que nós iremos citar várias vezes hoje, iremos ver que, em certo momento, ele, com seus amigos, observou uma árvore onde tinha peras, jogou várias pedras, conseguiu a pera, e ele disse que quando comia daquela pera, ele não sentia o gosto da pera, mas sentia o gosto do pecado. Olha, ele teve várias cosmovisões. O paganismo grego, que vem de um deísmo,
que um Deus impessoal, e nós temos aqui o dualismo maniqueísta, que ele ficou aí aproximadamente 10 anos nessa área. Que área é essa? Dizia que, ou diz que, existe o mal, existe o bem, e eles estão em uma luta constante, eternamente, o mal e o bem lutando entre si. E aí também ele teve outras visões. O platonismo e o neoplatonismo. Vamos diferenciar, nesse momento, o platonismo de Platão. Bem, ele estuda também, só que quando Agostinho ele começa a estudar o platonismo, não iniciou por ele, mas sim pelo neoplatonismo, que foi a interpretação de Plotino antes dele ter esse contato com o platonismo. E no final da nossa apresentação, nós iremos perceber que por causa de Agostinho não criticar essa visão, nós observamos que ele foi muito criticado no seu século e até hoje. Bem, algumas discussões são importantes. Somente para católicos, veja, Agostinho, as suas literaturas são maravilhosas. É de uma imensidão e de uma profundidade espiritual e racional. Você vai ver por quê. Mas somente para os católicos? Claro que não. Também serve para nós. Por quê? Porque as suas literaturas, nós iremos aprender que ela pega a vida do indivíduo e aplica uma espiritualidade. Como assim? Agostinho, sempre que ele era perguntado, depois que ele se converteu, ele sempre, antes de responder, ele ia orar. Então, ele sempre juntou as suas escritas, as suas literaturas, com oração. Necessidade de maior frequência em suas literaturas. Nós precisamos estudar mais as literaturas de Agostinho. Por quê? Ele sabia equilibrar oração e leitura. O maior exemplo é o livro Confissões de Agostinho. Um livro que inicia mostrando a sua vida jovem, os problemas que ele lutava contra a carne, as dúvidas que ele tinha, são dúvidas que nós podemos ter. William Lane Craig, ele diz que o cristão, ele tem que ter dúvida. Agora, a resposta da sua dúvida, ele deve saber onde buscar. Vamos dar continuidade. Agostinho contra a razão. Há algumas teorias, sim, que dizem que Agostinho não gostava da razão, era contra a razão, e ele só dava credibilidade à fé. E agora nós iremos entender que isso, se for tomada de uma forma isolada, pode ter uma interpretação errada. Bem, entender a relação entre fé e razão, nós iremos ver que a filosofia patrística sofreu muito com isso. Exemplo, Tertuliano, Justino Marte. Observamos que Justino Marte, ele dava uma credibilidade à fé e dava uma credibilidade à razão. Agora, Tertuliano, ele já dizia que o que eu iria aprender com a filosofia de Atenas? Bem, Agostinho dedicou-se a aplicar as escrituras às questões correntes no cotidiano. Perguntas como: quem é Deus? Perguntas como: onde estava Deus antes de criar tudo? Quem nunca se perguntou isso? Você que está me assistindo, será que você nunca perguntou de onde veio tudo? Para onde nós vamos? E de onde nós viemos? A filosofia grega, ela tem essas 3 perguntas. Qual a nossa origem? Qual o sentido da nossa origem e o propósito da nossa origem? E Agostinho de Hipona tinha isso. A sua mente estava variando de perguntas, porém, menosprezar a razão. Veja comigo essa citação. Creio
para que possa entender. Se você ler isso, você vai interpretar da seguinte forma: olha, eu só entendo se eu crer, somente. Eu preciso somente crer para entender. Se você pega esse texto isolado, você diz, então, eu preciso só da fé? Agora, olhe o que verdadeiramente ele disse, como diz na enciclopédia de Norman Geisler de apologética. Primeiro crer, depois entender. Agora ele usa aí uma associação que vai ser usada depois por vários séculos por Anselmo de Catuária, que ele diz, olha, eu não estudo para crer, eu creio, por isso eu estudo. Deve ser uma associação constante, a fé e a razão. Razão e fé, elas não são em caminhos opostos, mas são em paralelos. E isso é que Agostinho de Hipona vai tentar trazer para nós. Porém, há uma dificuldade pelo momento que ele estava vivendo, que era a patrística. Algum dia, se eu tiver a oportunidade, nós podemos observar que razão e fé vêm se entrelaçar verdadeiramente com Tomás de Aquino, lá na Escolástica. Agostinho versus razão. Veja bem, Agostinho dava uma credibilidade para a razão. Por quê? Olha o que ele diz no livro Cartas. Impossível. Veja, olha a pergunta. Deus nos odeia pela nossa razão? Impossível. Olha o que ele disse. Impossível, pois um atributo que nos fez superiores aos demais seres viventes. Portanto, somos almas racionais, Somos almas racionais, diferentes de outras almas que não são racionais, como dos animais. Observe que ele traz uma citação maravilhosa, que se saímos da premissa que foi Deus que nos criou e nos deu a razão, raciocínio, Deus ele não vai nos odiar se nós utilizarmos a razão para aprender mais da sua palavra. Bem, prova da existência de Deus por Agostinho. Citando o livro dele agora, Livre Arbítrio, existe algo acima da razão humana. Veja, ele sabia que existia a razão, mas também ele observou que há algo maior acima que é Deus, acima da razão humana. Aí você diz, mas eu não compreendi desta forma. Como assim? Veja, existe algo acima da razão humana. Isso vai ficar bem centrado quando Tomás de Aquino trazer para nós o seguinte: existe a revelação geral e a revelação particular. Revelação geral é a existência de Deus. Revelação particular é a Trindade. E agora? Então existe uma coisa acima da razão humana. Dando continuidade, quando devemos usar a razão? Ele também, em das suas literaturas, Agostinho diz o seguinte: olha, nós devemos usar o nosso raciocínio que Deus deu a nós e somos diferenciados por isso, diferente dos outros animais. Nós somos almas viventes e nós temos o quê? Nós temos razão. E quando nós devemos usar a razão? Veja, antes, durante e depois de alguém depositar sua fé no Evangelho. É um pouco, pode até ser fácil essa frase assim em todo de você ler. Mas veja, antes você já deve raciocinar sobre o que é o Evangelho, disse Agostinho. Durante é quando você está escavando de uma forma conotativa, ali aprendendo um pouquinho sobre a essência de Jesus Cristo. E depois, quando você está cessado ali nos ensinos, nos dogmas ali de Jesus Cristo, você tem que continuar raciocinando. Você não pode parar de raciocinar. Por quê? O momento em que Agostinho estava vivendo era problemático. Não entendi, professor. Vou explicar.
quando nós temos a diáspora da igreja ali no século I, no século II, se levantaram vários homens, não irei citar todos pelo tempo, mas existiu vários homens que quiseram infiltrar heresias contra Jesus Cristo. Veja, como o cristianismo era novo, sim, de repente começaram a dizer que isso de dizer que Jesus Cristo era 100% Deus e 100% homem. Olha, como eu vou explicar isso? E de repente, por isso que é patrística, os pais da igreja, eles lutavam, eles estavam ali batalhando para que as pessoas entendessem que aquilo que Jesus Cristo disse, que era 100% homem, 100% Deus, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Olha, tudo isso que Jesus Cristo disse tem que ser cessado e considerado. Agostinho viu que muitos homens se levantaram contra isso, dizendo que Jesus Cristo fazia parte de uma seita, dizendo que Jesus Cristo não era o Filho de Deus. E Agostinho teve um papel importante, por isso que ele é o maior expoente da patrística. O apogeu, o ponto máximo da patrística teve com Agostinho de Hipona. Dando continuidade, entramos aqui em uma discussão que já é do início de tudo. Ainda nós não entramos nas áreas que Agostinho falou sobre apologética. Paciência, nós iremos entrar. Aí ele tem o ex nihilo, que eu acho que muita gente já ouviu falar. Do nada, a criação vem de Deus, mas não é parte de Deus. Essa frase ela tem que ter um cuidado. Quando Agostinho disse isso, a criação vem de Deus, do nada. Ele fez do nada tudo, mas não é parte de Deus. Como assim? Veja, existiam algumas pessoas que se levantaram dizendo que nós éramos feitos por Deus, então nós poderíamos ser considerados deuses. Então Agostinho teve que mostrar que foi Deus que nos criou, mas nós não somos deuses. E aí é uma discussão importante que não se priva somente em uma aula. A criação vem de Deus, mas não é parte de Deus. Por quê? Ninguém pode ser considerado um mini-deus. E Agostinho teve que lutar contra essa problemática. Dando continuidade, observe, o cosmo teve um início. Isso é maravilhoso. Deixa eu citar agora aqui, eu não sou muito bom em inglês. Carl Sanger, ele disse que o cosmo é isso e sempre foi isso. Então ele está dizendo que o cosmos sempre existiu. Então ele está dizendo que o cosmos vem do grego, um arranjo, esse arranjo sempre existiu. Que problemática é essa? O cosmos teve o início. Anselmo de Catuária, ele usa uma das maiores, posso dizer, frases, que são 3 preposições. Veja, tudo que existe precisa de uma causa. Logo, o universo existe. Então, ele precisou de uma causa. Quem é essa causa? É a causa não causada, que é Deus. Então, quando Agostinho disse o cosmo teve o início, ele diz, olha, o cosmo foi causado. Por quem? Por Deus. A definição de Deus para Agostinho é o seguinte: Deus é autoexistente. Muito bem. Deus é, sabe o que também? Ele é pessoal. Então aí ele já sai do deísmo e vai para um teísmo. E também Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Agostinho disse isso também, mas ele disse uma das maravilhas que torna Agostinho um teísta cristão. Qual foi? Olha, temos a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agostinho, em livro... agora fugiu. Não me confundi, se foi livre-arbítrio ou... Não, estou lendo. Doutrina Cristã. Agostinho disse que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí ele diz, muitos falam sobre isso, mas ninguém fala de uma forma correta, porque aí precisa de muita fé. No livro de Frank Ferreira,
Agostinho de A a Z, é uma coletânea, também tem de Calvino, de A a Z, tem várias frases de Agostinho que eu acho muito importante todo apologista ler. O cosmo teve um início, se ele teve um início, ele foi causado por quem? Por Deus. Agora, eu coloquei até em vermelho, e vocês podem perceber que é uma atenção aqui. Bem, se você disse, apologista que está me assistindo, que Deus, que ele fez o cosmo, e onde estava Deus antes de criar o cosmo? No livro de Confissões, Agostinho teve essa problemática e ele teve que responder. O que fazia Deus antes de criar o cosmo? Aí no livro de Agostinho diz bem assim: se eu fosse irônico a responder, eu iria dizer desta forma: Deus estava criando o inferno para colocar aqueles que fazem essas perguntas. Mas não. Ele disse, eu não sei. Como assim? Eu não sei. Agostinho, ele prezava quando ele não sabia responder algo, ele dizia, eu não sei. Porque a pior coisa é você inventar uma resposta e afastar aqueles que não sabem mais de Deus, afastar mais ainda. Então Agostinho disse, eu não sei. Aí ele foi orar. O livro de Confissões é maravilhoso por isso que eu amo a leitura. Olha, aí ele foi orar e de repente ele viu que Deus, ele é atemporal. Olha, esse atemporal, o a é um prefixo grego, negatividade, temporal, tempo. Isso aqui tem uma aplicação maravilhosa. Deus foi o criador do tempo, mas não estava no tempo. Quem é bom de português aí, meu Deus, eu sofro com isso, mas olhe a diferença. Quando eu era pequeno, eu dizia bem assim, professora, eu quero ir no banheiro. Aí ela dizia, então você vai subir no banheiro e vai caminhar. Olha a diferença. Quando eu digo que Deus foi o criador do tempo, ele criou o tempo. Ele não estava no tempo. Ele não está privado ao tempo. Então, isso significa o seguinte, Deus é atemporal. Ele não está privado no tempo. Sabe o que isso significa para nós? É por isso que eu amo a apologia cristã, com base, evidência e argumentos. Você que está me assistindo, eu posso dizer que Deus é atemporal, porque ele criou tudo. Olha, tem um livro de Ravi Zacarias, saudoso Ravi Zacarias, que diz o tema bem assim, quem criou Deus? É quase essa pergunta. O que fazia Deus antes de criar o cosmos? Quem criou Deus? Olha, Richard Dawkins, ele diz que todo cristão tem a sua fé findeísta. Meu Deus, tenho não. Ninguém tem a sua fé no escuro. Norman Geisler diz que um pulo no escuro é só um pulo no escuro. Agora, observe, quando nós entendemos aqui que Deus é atemporal, isso significa que ele estava sendo Deus antes de criar o cosmo. Vou repetir, não se preocupe, o assunto é longo. Deus é atemporal. Isso significa que Deus estava sendo Deus antes de criar o cosmo. Por isso que a pergunta lá do livro Quem criou Deus, de Ravi Zacarias, não é uma resposta, é uma pergunta que não existe. Ninguém pode perguntar quem criou Deus, porque ele é autoexistente. Dando continuidade, não fugindo do assunto. Deus para Agostinho. Vamos lá. Deus é autoexistente. É como disse Aristóteles, Sócrates, Platão, quando eles tinham na filosofia grega a definição que tudo foi criado por um projetista, quase que não saía. Meu Deus, será que eu estou nervoso? Observe, ele diz que tudo foi criado por alguém, mas na filosofia grega eles tinham esse Deus só como criador, eles não queriam adorar esse Deus. Agostinho traz essa definição lá da filosofia grega para nós e diz o seguinte, Deus, ele é autoexistente, significa que ele causa tudo, mas não é causado por nada. Deus não é uma força impessoal. Isso daqui tem uma aplicação maravilhosa para nós. Quem é deísta, eu respeito e amo eles, mas nós temos que entender que Deus ele é pessoal.
Sabe por quê? Ele dá sabedoria, dá amor e dá paz àqueles que nele crê. Por isso que o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 diz, porque Deus amou o mundo. Pronto, aí já é uma resposta com um argumento e evidências e base, porque Deus amou. O ato de amar já faz esse Deus um Deus que é pessoal. Tira isso de impessoal dele. Bem, Agostinho também teve a definição de que Deus ele é tripessoal, Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, vocês não estão entendendo? Claro que estão. Mas observe, quanto é? Eu sou bom um pouquinho em matemática. Olha, 1 mais 1 mais 1 dá quanto? Muito bem, dá 3. Então, isso não pode ser aplicado na Trindade, porque aí eu estaria dizendo que é politeísmo. Poli vem do grego muitos deuses. Agora, se eu elevo ao cubo, 1 elevado ao cubo, é uma potência. Dá quanto? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, significa que continua sendo Deus. Isso é a Trindade Santa. Não há vários deuses, mas sim um. Bem, sendo assim, apesar de o mundo ter um começo, nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Agostinho disse, Deus estava sendo Deus antes de criar tudo. Bem, o que nós temos para hoje, isso foi uma introdução, agora nós iremos começar a aula. Vamos preparar. Não fique cansado, não. É bom demais, eu posso passar o dia todo aqui. Vamos lá. Agostinho e temas apologéticos. Aí você pode dizer, mas apologista, o senhor errou. Por quê? O senhor só trouxe 4 pontos. Olha, são vários pontos, existem vários pontos. Mas quando eu estava fazendo o slide, eu orei também e disse, é esses pontos aqui. Aí eu citei esses 4 pontos, que eles são de uma profundidade incrível. Primeiro ponto, milagres. Aí do lado eu coloquei a Trindade, que é o livro que ele cita isso, o que é milagres. Segundo ponto, destino do ser humano. E aí ele cita da doutrina cristã e também no livro A Cidade de Deus. Tempo, o tempo, agora para nós, ele cita em Confissões. E o quarto é o grande problema que nós iremos discutir de uma forma maravilhosa, que é o problema do mal. Alguém disse bem assim, o problema do mal é aquilo que enfraquece os cristãos. Não. O problema do mal mostra que Jesus Cristo dá o livre-arbítrio. Mas não vou entrar nessa discussão agora para o chat não ficar cheio de perguntas. Vamos para o primeiro tema apologético, milagres. Veja, olha o que ele diz. Como é que eu posso ser um apologista forte, bem educado, bem manso, como diz Norman Geisler, para que a gente não venha brigar? Ninguém é briguento, como diz William Lane Craig. Apologia do argumento do milagre. Milagre da igreja presente. Não entendi nada, professor. Eu vou explicar. Agostinho, ele disse o seguinte, olha, o cristianismo, e ele estava no século IV, século III para o século IV, o cristianismo, ele só pode estar de pé até hoje por tantas guerras que ele passou, por conta que a igreja de Jesus Cristo é um milagre. Olha que interessante, ele disse o seguinte, a igreja de Jesus Cristo é um exemplo de um milagre, porque não tem como o cristianismo até hoje estar firme sem uma força divina por trás. Também ele disse o seguinte, mesmo que um incrédulo rejeite todos os milagres da Bíblia, ainda lhe resta o milagre estupendo. Pessoas que creem no cristianismo. Ele mostra o seguinte com essa frase, o cristianismo, ele é tão forte que ele muda a pessoa. Agostinho é uma prova, não posso dizer viva, mas é um exemplo, ele, C.S. Lewis, de homens que passaram por a sua fase ateísta, a sua fase cética, agnóstica, sim, mas passaram por essa fase, mas quando o cristianismo entrou, Agostinho diz, olha, o cristianismo, ele transforma o homem. Então, isso daí já é um milagre. Então, quando você tenta argumentar com alguma pessoa, você tem que mostrar o seguinte, olha, primeiramente, a igreja de Jesus Cristo, o cristianismo, diferente dos outros ismos,
só está de pé porque por trás há um ser divino. A pergunta é, quem é esse ser divino? Você sabe quem é. É Deus. Outro argumento contra as pessoas que falam do milagre. O milagre dos evangelhos. Como assim? Vamos entender. São 4 evangelhos. E Agostinho disse o seguinte: os evangelhos, eles são um milagre porque foram escritos muitos, há séculos atrás, e até hoje as suas palavras fazem efeito. Como você me explica isso sem ser um milagre? Então, Agostinho mostra esses 3 argumentos de um milagre, e eu acho de suma importância, como diz o William Lane Craig, decorá-los, porque isso vai nos ajudar a fortalecer a nossa fé e também a falar com amor para as outras pessoas. Dando continuidade, apologia ao destino do ser humano. Vamos lá. Vamos dar um contexto aqui para isso. Eu falei que a filosofia tem as 3 perguntas básicas. Quem somos? Para onde iremos? Qual o propósito da nossa vida? Essas 3 perguntas, ela está na cabeça do ser humano há milênios. E Agostinho, lá no início, ele já trouxe uma apologia ao destino do ser humano. Por quê? Se nós observamos Friedrich Nietzsche, ali, quando ele disse o seguinte, Deus está morto, quem matou Deus foi vocês. Ele não entendeu que quando nós, os seres humanos, alguns matam Deus, estão matando ele próprio. E isso daí é um problema, porque se nós tivermos a cosmovisão, eu respeito quem tem a cosmovisão naturalista, ateísta, mas quem tiver essa cosmovisão, o destino do ser humano é o nada, é o fim, é o extermínio. William Lane Craig, ele disse, se não existe Deus, não há esperança. Deus existe, há esperança. Apologia ao destino do ser humano. Ele escreveu A Cidade de Deus. Que livro é esse? Esse livro é maravilhoso porque mostra o seguinte, vamos entender. É um livro que tem 2 cidades. E alguns dizem que também é muito análogo a de Platão, o homem lá na caverna. Mas vamos para Agostinho. A Cidade de Deus mostra 2 cidades. A cidade da paz, do amor, que é a cidade espiritual, a cidade de Deus, e a outra cidade, essa daqui, tá vendo? A outra cidade, que é a cidade do homem. A cidade de Deus tem amor, sabedoria, tranquilidade e eternidade. A cidade do homem tem pecado, angústia, orgulho, mas também tem eternidade. Deixa eu colocar aqui em cima, que aqui é Deus. Tem que ficar mais em cima. Então, observe, ele escreveu mostrando que quem crê em Deus vai para a cidade dele. E estando nesta cidade, ele vai viver feliz. Então veja que foi a primeira vez que aqui, até eu coloquei, foi a primeira tentativa de fazer filosofia patrística, a filosofia patrística cristã da história. Porque muitos padres ali da Igreja Católica, da filosofia patrística, eles não queriam introduzir a filosofia, mas Agostinho diz, olha, eu vou introduzir a filosofia a partir de uma literatura, a Cidade de Deus. Então foi a primeira vez, como diz Norman Geisler, que nós temos o primeiro momento em que alguém pega a filosofia e aplica no cristianismo, e agora temos uma filosofia que chamamos de filosofia cristã. Vamos lá, dando continuidade. O que nós vemos na Cidade de Deus? Via o reino de Deus como alvo de toda a história. Como eu falei, o homem quer ir para a Cidade de Deus. 2 cidades, 2 reinos. A Cidade de Deus e a cidade do homem. Deus e Satanás. A primeira vez na filosofia patrística que alguém pega a filosofia, aplica no cristianismo e agora surge uma filosofia cristã que vai ter um equilíbrio maior em seu apogeu
através de Tomás de Aquino, no século XI. Dando continuidade, nós temos o terceiro. Bem, há um problema do tempo. Em relação a Deus, nós já respondemos. Respondemos sim, professor. Por quê? Porque Deus, ele é atemporal. Nunca, absolutamente nunca, nós podemos prender Deus a um tempo. Por quê? Porque ele está acima de tudo isso. Porque ele não é causado. Agora, foi perguntado a ele sobre o tempo. E aí ele disse, prefiro responder, não sei. As perguntas para as quais não tenho resposta, do que zombar daquele que fez perguntas profundas e ser elogiado a dar falsas perguntas. Vamos lá, vamos entender isso daqui. Olha o que ele disse. Quando alguém pergunta algo para mim e eu não sei, eu não invento. Eu digo que eu não sei. Muito melhor do que zombar de uma pergunta sincera. Isso é um conselho para nós que somos apologistas. Se alguém pergunta, professor Patrick, o senhor sabe disso? Eu digo, eu não sei, mas eu vou tentar. Vou procurar com Ed Vonaldo uma resposta, com Antônio, com Andressa, com vários aí que estão nos assistindo. E ele dá esse conselho. Mas, além disso, ele mostra o tempo e os 3 tipos de tempo. Nós temos a definição de tempo como, me ajuda aí, passado, presente e futuro. Olha o que ele diz. Existem 3 tempos. Olha como a nossa cabeça vai ficar. Presente do passado, que é a nossa memória. Presente do presente, que é a nossa visão. Agora, o que eu estou vendo, deixa eu ver aqui. Olha o que eu estou vendo. E o presente do futuro, a expectativa. Então, o que passou é a nossa memória. O que eu vejo agora é a visão. E o presente do futuro é uma expectativa. Então, ele dá esses 3 tipos de tempo. E aí nós podemos ajudar alguém em relação a alguém perguntar o que é tempo. O tempo é memória, o tempo é visão e o tempo é também uma expectativa do que pode vir. Bem, eu disse para vocês que tudo estava bom, até vou voltar, meu Deus, eu passei. Que tudo estava bom, que tudo estava tranquilo, mas agora nós entramos na maior problemática do cristianismo, que é o problema do mal. Como explicar o problema do mal? O livro Questões Difíceis da Apologética, de William Lane Craig, ele deixa 2 capítulos só para falar do problema do mal e do sofrimento. Norman Geisler, no livro Resposta aos Céticos, ele também discute muito sobre o problema do mal. Mas o problema do mal não é uma coisa que foi criada agora. Agostinho também tinha que lutar com isso. Como assim? Primeiramente, ele sabia que dentro dele existia o mal. Olha a frase que ele disse em Confissões. Eu errei, pois estava procurando Deus dentro de mim. Perdão, estava procurando Deus fora de mim, não sabendo que Deus estava aqui dentro. Ele sabia e entendia que o pecado estava o corrompendo. Por isso, como diz a história, quando ele abre ali na epístola escrita aos Romanos, e onde ele vê que há muitas coisas que ele estava fazendo, que era pecado, ele cai em si. E agora nós chegamos no problema do mal. Primeiramente, o mal era ou é uma privação do bem. Agostinho tem a visão do seguinte: o problema do mal, ele é o afastamento do homem de Deus. Quanto mais ele se afasta de Deus, mais o mal vai estar na vida dele. O mal também é o livre-arbítrio. Como assim? Deus deu ao homem a livre escolha, mas a escolhas foram equivocadas, erradas. O mal surgiu do abuso da liberdade de Deus, que Deus lhe dera. Ele tem essa visão que o livre-arbítrio foi utilizado de uma forma errônea. Então ele diz o seguinte, olha, o homem ele começou a ter várias escolhas erradas. E aí aconteceu o problema do mal, o mal na nossa vida.
Então, o mal é a ausência do bem. Existe escuridão? Não. Alguém já respondeu. A escuridão é a ausência da luz. Totalmente interligado com a discussão do mal por Agostinho de Hipona. O mal é a ausência do bem. Agora, vamos entender um pouco aqui. Vamos abrir um parênteses, porque o problema do mal é muito complicado. Quando eu vejo esse mal de Agostinho, eu vejo um mal moral bem explicado. Mas Peter Griffith, se eu errei aí, o pessoal que gosta de inglês, Peter Griffith, eu digo que é um dos maiores apologistas vivos da Igreja Católica, e para nós também, ele diz que existe o mal moral e o mal natural. O mal moral é fácil de explicar, se nós formos para esse lado. O homem tem uma escolha. Adolf Hitler, ele escolheu maltratar os judeus. A sua consciência dizia que o que ele estava fazendo era bom. Agora, a grande problemática é o mal natural. Como é que eu explico o mal natural? Alguém, uma criança de 6 anos, em 1985, William Lane Craig cita que uma criança de 6 anos ficou vários dias, depois de um terremoto no México, sofrendo de um frio preso em uma água, e os seus olhos foram morrendo na proporção que passavam os dias, e aquela criança morreu. Como eu explico isso? Isso é uma discussão para outras aulas. Não vamos falar disso agora, mas você vai ficar pensando nessa inferida que eu fiz. Bem, depois que nós falamos do problema do mal, do milagre, que nós falamos também do tempo, nós falamos da existência de Deus, nós iremos entrar aqui em uma área importante. Vocês não estão cansados. Não se canse, não se canse. Fé e razão. Então, se você estiver cansado, eu vou começar a falar em latim. Ration e... Agora, tá vendo? Por isso que não dá. Agora você prestou atenção em mim, porque esperava que eu falasse em latim. Observe, fé e razão. Em relação a fé e razão, é muito difícil de interpretar. Nós só iremos ter um equilíbrio de fé e razão com Tomás de Aquino. Sempre existia uma variação. Alguns dizem que Agostinho gostava da fé e da razão. Outros diziam que ele abominava a razão. E nós já vimos que não é bem assim. Olha, eu não cria no Evangelho, se não creria no Evangelho, se não fosse motivado pela autoridade da Igreja Católica. Bem, temos uma problemática aí. Qual é? Eu não creria no Evangelho se não fosse motivado pela autoridade da Igreja Católica. Agora ele pega a Igreja Católica e ele diz, olha, é a Igreja Católica que faz que eu esteja crendo no Evangelho. É essas variações que eu estava dizendo. Às vezes Agostinho mostrava que estava com a fé e a razão. Muitas vezes ele só estava com a fé e muitas vezes ele só estava com a Igreja Católica. Nesse livro Contra a Carta de Maniqueu. Ele considera que a Bíblia foi inspirada por Deus. Isso daí é interessante nós falarmos um pouco. Dizer que a Bíblia foi inspirada por Deus é magnífico, porque isso daí está dando a autoridade à palavra de Deus. Aí alguém perguntou bem assim, já colocaram em latim aqui, muito bem, obrigado. Alguém perguntou assim, como é que eu sei? Como é que eu sei, Luana, Flávia, Edivonaldo, Luana, Igor Messias, Luana, como é que eu sei que a palavra de Deus é verdadeira? Como eu, vocês, senhores e senhoras que estão me assistindo, bem felizes hoje, posso responder a alguém? Olha o que o William Lane Craig diz. Deus não mente. E a palavra de Deus foi escrita por Deus. Está dizendo, é a palavra de Deus. Logo, a Bíblia é verdade. E Agostinho, ele estava utilizando isso. Quando ele diz, ele considera que a Bíblia foi inspirada por Deus. Quer dizer que a minha prima, Rayane Honorato, entrou agora, Rayane. Meu Deus, no final, vou ligar para ti e para o tio. Observe, ele considera que a Bíblia foi inspirada por Deus. Isso significa que a Bíblia, o que tem ali na Bíblia, foi Deus que está falando. Então agora ele usa a fé e também a razão em relação à Bíblia. Então ele sempre estava variando. Algum momento ele dizia, tem que crer na Igreja Católica e fixava aquilo.
mas em outros momentos ele estava dizendo que tem que ter fé e razão. O equilíbrio da fé e razão nós só teremos com Tomás de Aquino. Bem, fé e razão, olha aí, quem vai ler isso daí? Fides quaeras intellectu? Fé em busca de compreensão. Agostinho dizia que nosso dever é, lembre-se disso, avaliar em quais pessoas ou livros devemos crer a fim de adorar a Deus corretamente. Isso daqui é de uma maravilha incrível. Eu disse lá no começo da nossa aula, que nós estamos aprendendo juntos, o seguinte: todo cristão tem dúvida. Você que está me assistindo, você tem dúvida. Terra jovem ou terra antiga? Não, peraí. Vamos focar aqui. Veja, todo o cristão tem dúvidas. Mas o William Lane Craig, ele dizia o seguinte, diz o seguinte: olha, nós temos dúvidas, mas nós devemos saber onde buscar a resposta dessas dúvidas, em fontes sadíveis, em fontes de água pura. Por isso que nós devemos, quais as pessoas e quais livros nós estamos lendo para crer e adorar a Deus corretamente. Olha a visão que Agostinho tem há séculos atrás e como pode ser aplicado para um apologista. E isso é maravilhoso. Pegar as literaturas de Agostinho de Hipona, pegar as literaturas de Agostinho de Hipona e ser aplicado tranquilamente para nós. Bem, assim ele definiu o quê? No âmago, ou no conteúdo total, ele definiu o seguinte entre fé e razão. Agostinho disse: fé, caminho para se alcançar o verdadeiro conhecimento da verdade. E razão, ferramenta que nos daria uma capacidade de conhecer esta verdade. Isso daqui é maravilhoso, porque ele coloca razão e fide juntos. Peter Griffith, ele diz que tem que estar em caminhos paralelos, uma do lado da outra. A fé no seu papel, razão no seu papel. Observe que Agostinho disse isso, e isso é atual. Caminho para se alcançar o verdadeiro conhecimento da verdade pela fé, mas também pegamos a razão, que é uma ferramenta que nos dá a capacidade de conhecer a verdade. Charles Melick, ele disse no século passado: do que vale salvar a mente, do que vale salvar somente a alma e não salvar a mente. Olha que Agostinho agora ele já começa em um equilíbrio magnífico. Precisa da fé, precisa da razão. As duas entrelaçam e aí nos ajudam a ter mais firmeza naquilo que nós cremos. Dando continuidade. A Bíblia para Agostinho. Calma, termino já. A Bíblia para Agostinho. Ele diz o seguinte: a Bíblia é inspirada por Deus. Isso nós já vimos e também concordamos com ele. Milagres e profecias. Todos, olha o que eu estou falando, todos os milagres e profecias que tem na Bíblia devem ser consideradas verdades, dizia Agostinho, e devemos considerar também. Tem apoio de milagres e profecias que provam se ela é autoridade verdadeira. Isso daqui é interessante, porque se Agostinho ele pegou o Antigo Testamento e começou a observar que todas as profecias que aconteceu no Antigo Testamento também aconteceram no Novo Testamento. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Estou finalizando daqui a pouquinho. Nós iremos discutir algumas perguntas, sugestões ou conselhos. Críticas contra Agostinho. Isso é normal. Todos nós passaremos com isso. Primeira crítica. Aceitar acriticamente. Tá? Lembra do A que eu disse? Prefixo do grego negativamente. Ele não criticou o pensamento platônico e neoplatônico. Isso foi complicado, porque algumas pessoas disseram: peraí, ele não está criticando. Ele simplesmente abraçou e pronto? Como é isso?
e ele sofreu com essa crítica. E uma outra crítica, que é de umas críticas maravilhosas, que é a questão da predestinação. Quem gosta, Calvino ou Armínio, alguns dizem que tudo o que Calvino falou, nós não deveríamos falar de Calvino, mas sim agostiniano, porque toda a raiz de Calvino foi de Agostinho na questão da predestinação. Então, nós observamos isso também, essas duas críticas, mas essa segunda crítica, questão da predestinação, eu vejo que até hoje, aqueles que, eu sou Calvino, eu sou Armínio, e muitas vezes esquecem do cristianismo puro e simples e de dizer que é bíblico. Continuando, finalizando. Agostinho, um verdadeiro apologista. Agostinho foi o maior expoente da filosofia dos pais da igreja com a diáspora. Isso é um texto meu, postei nos Escritores Cristãos. A filosofia patrística foi levantada para que as heresias que eram inferidas contra Jesus Cristo fossem combatidas. Exemplos de heresias. Jesus não tinha duas naturezas. Jesus Cristo não era Deus. E todas essas duras heresias, Agostinho bateu de frente de uma forma amável e de uma forma racional. Podemos afirmar que o livro de Agostinho traz discussões contemporâneas para a carreira do cristão, como a luta contra o pecado. Agostinho, jovem, adolescente, lutando contra a carne, lutando contra os pensamentos diabólicos. No livro de Confissões, isto mostra constantemente. Como entender o trabalhar de Deus? Também Agostinho, quando a sua mãe, Mônica, ou considerada pela Igreja Católica Santa Mônica, morreu, ele teve uma fase que ficou muito triste, muito depressivo, e não entendeu porque aquilo tinha acontecido. E a natureza de Deus, isso daí é bem colocado por Agostinho, mostrando que Deus é um Deus onipotente, onisciente, onipresente e tripessoal, Pai, Filho e Espírito Santo. Faltam alguns minutinhos. Referências. Eu acho que eu sou a única pessoa que vai apresentar referências, meu Deus. Bem, o livro de Norman Geisler, A Introdução à Filosofia, é um livro que eu digo para vocês que é necessário ler porque é de uma perspectiva cristã. Então ele mostra que a filosofia ela precisa ser utilizada. Por quê? Parece que muitas pessoas não percebem, mas todo mundo tem uma filosofia de vida. É como nós falarmos de uma cosmovisão. Segundo livro, quem me conhece sabe que eu amo as literaturas. William Lane Craig, Apologética Contemporânea, best-seller, maravilhoso. Se eu falar muito de William Lane Craig, eu vou ficar emocionado, que é muito bom mesmo. Muito bom mesmo. O maior apologista vivo. Norman Geisler, enciclopédia, tá aqui, sempre do meu lado. Enciclopédia Apologética. Moreline, esse é aquele livro grossão que eu li em 15 dias. E Moreline, ele escreve com William Lane Craig, Filosofia e Cosmovisão Cristã. Tem uma parte que diz bem assim, a falta de evidência não é evidência da existência. Maravilhoso esse livro. Peter Griffith, eu tenho também da Central Gospel, um livro maravilhoso. É um dos únicos livros que até agora que eu achei os 20 argumentos a favor de Deus mais bem explicados, principalmente o argumento de Anselmo de Catuária. Muito maravilhoso. Agostinho, Confissões, licença, não, peraí, não sai não. Aqui, Confissões de Agostinho, muito bom também. E a Franz, esse livro, Ensaios Apologéticos, eu tenho ela aqui, tá aqui. Ensaios Apologéticos, que é, olha, é de Franz, aí lá embaixo tem William Lane Craig e Moreline. É muito bom também. Aí daqui é a resposta aos céticos. Então, esses aí são as sugestões. Eu quero inteiramente agradecer a vocês que tiveram a paciência de me ouvir e estou aberto a perguntas, sugestões, conselhos, críticas. Obrigado por tudo. Desculpe alguma coisa.